Vamos acompanhar um pequeno trecho de uma entrevista psiquiátrica que foi feita no ano de 1959 com uma moça jovem que havia acabado de atentar contra a própria vida. A gente vai mostrar aqui só um fragmento que eu localizei na internet. Eu achei interessante trazer porque é sempre importante quando a gente consegue dar essa demonstração de como que uma psicoterapia funciona na prática, com uma paciente de verdade. Bom, como é apenas um fragmento, não tem quase nenhuma participação do profissional, né? Ele faz só algumas perguntas ali que a gente pode considerar como introdutórias. O trecho em que a paciente se expressa também é pequeno. Então eu resolvi aproveitar esse trecho para mostrar como que no início de uma conversa com um paciente, a gente já começa a estabelecer algumas hipóteses que devem ser anotadas para serem verificadas no desenvolvimento da psicoterapia. Então eu vou mostrar aqui, no meu caso de raciocínio clínico, como que eu começaria a formar as minhas primeiras impressões. Eu até fiquei surpreso que eu achei que esse vídeo não ia render muita coisa quando eu assisti pela primeira vez, mas depois que eu assisti 2, 3 vezes para ir desenvolvendo aqui o roteiro, eu acabei vendo bastante coisa para comentar e eu acho que ficou bem interessante. Quem quiser, quem se interessar pelo assunto, seja como estudante, profissional ou paciente, fique à vontade para fazer algum comentário aí na área de comentários do vídeo ou deixar alguma pergunta que eu respondo. Vamos ao vídeo. Why did you come here? Because I tried to commit suicide. Yes, I knew that, of course. But what I don't know is why you tried to do this. Could you tell us how you did it? De imediato, assim, com as primeiras palavras que ela proferiu, chama a atenção, né, como ela tem um tom de voz infantil. Não apenas o tom de voz, né? A expressão dela também parece uma expressão assim meio de uma criança, não é? Que está sem jeito ali, que está meio tateando aquela relação. Ela não sabe o que o profissional está pensando sobre ela não sabe se ela deve dizer ou não, né? Dá essa impressão pelo jeito dela. E a própria resposta foi formulada de uma forma infantil. Por que você está aqui? Né? Quer dizer, essa pergunta ela carrega um significado. Por que você procurou terapia? Qual que é o seu problema? O que você está buscando aqui? E ela deu uma resposta como uma criança responderia, né? Por causa de uma coisa aí que eu fiz. Eu imagino até que talvez ela não tenha procurado terapia por conta própria. Talvez tenha sido, por exemplo, a mãe dela que a levou até o médico depois dela fazer a sua tentativa ali de terminar com a vida. Aliás, isso é uma coisa que, se for confirmada, é importante de ser levado em conta. Porque quando não é a própria pessoa que decide ir, talvez essa pessoa não tenha desenvolvido ainda a consciência de que precisa. E talvez a motivação dela para se empenhar na terapia seja menor. I took an overdose of pills. 100, didn't you? 100, yes. And why did you want to commit suicide? Because I didn't want to face anything. This wasn't the first time. No. How often did you try? Well, I tried quite a few times. Why did you try so persistently to take your own life? It's a difficult question. Yes. I was just desperate, and I couldn't face things that had come up. Veja que ela respondeu 2 vezes usando a mesma expressão, que ela não podia ou não conseguia encarar. I couldn't face, foi o que ela disse. Então a gente vê que essa expressão é importante na forma como ela enxerga a sua situação. Tem coisas que ela não quer encarar. E aí eu não vou de forma nenhuma levar isso para um lado simbólico de começar a procurar significados em encarar, espelho, refletir, coisas desse tipo. Ela não quer encarar, eu entendo que são coisas com as quais ela não quer lidar. São problemas que ela não se sente em condições,
que ela não tem energia para tentar resolver. Outra coisa relevante que a gente pega aqui logo de cara é que ela tentou por várias vezes tirar a própria vida, né? Não foi uma só. Então isso acende um sinal de alerta muito grande na terapia com uma pessoa dessa. Tem que tomar cuidado porque senão ela tenta de novo. So I thought the easy way out was to take pills and it would be all over. That's what I did. Outra coisa que chama atenção é que ela tentou várias vezes e não conseguiu. Será que foi porque, felizmente, ela não teve competência para conseguir? Ou será que ela tentou meio sem coragem? Ou ainda uma terceira hipótese, será que ela tentou justamente sabendo que não ia conseguir? As hipóteses ficam abertas, não vamos tirar conclusões precipitadas também. You told me the other day that you have always made every effort not to show that you're depressed. Have you always made it a point to kind of cover up your real feelings? Yes. Why? Well, I guess that's just part of me. When I was quite young, for a time I went to a stage where I was a real monster. I tried to get my mother's attention, which I couldn't get, and I would break things and cry and throw tantrums, and it didn't do any good. And then I realized that my aunts and other people could see how hurt I was, and I didn't want anyone to see, to be able to tell that I was hurt. Mais duas coisas interessantes. Ela tem um histórico, né, que começa lá na sua infância, de fazer esforço para chamar a atenção, principalmente da mãe. E ela também tem um esforço de esconder os próprios sentimentos. Isso é importante no momento inicial porque a gente se pergunta, será que ela vai repetir esses padrões ali no ambiente da terapia? Será que ela vai ficar tentando esconder os sentimentos do profissional? E será que ela vai tentar ficar chamando a atenção do profissional? Pode ser que sim ou pode ser que não. Pode ser que ela faça isso só lá no ambiente familiar dela. So I just tried to be the opposite. I didn't care about anything. And it worked. People believed that I didn't care. You learned to do it quite well. Yes. Então uma outra ideia surge. Será que a tentativa de tirar a vida seria uma outra forma desesperada que ela encontrou de tentar chamar a atenção? Claro, se for esse o caso, isso não vai apagar o fato também de que tem uma emoção ali, ou emoções variadas muito fortes e negativas, levando a pessoa ao desespero. Ninguém vai fazer uma tentativa banal de se matar para atrair a atenção se ela não estivesse realmente numa situação desesperadora, né? Mas é um detalhe a mais a ser levantado. Aquilo ali faz parte de um plano de chamar a atenção. Ainda é cedo para tomar isso como fato, mas é uma coisa a ser investigada, né? Então eu faria uma pergunta sobre isso. Poderia ser uma pergunta direta. Você acha que você fez aquilo para chamar a atenção? Ou pode ser uma pergunta mais, assim, digamos, explorativa, tentando entender o que passa pela cabeça dela. Por exemplo, o que você acha que aconteceria na sequência do seu falecimento? Quais as reações dos seus familiares teriam? Qual cenário você imagina que ia se estabelecer ali na sua família, na sua casa, na sua rua? Para ver se ela responde alguma coisa indicando essa questão aí de uma tomada de importância, de chamar a atenção dos outros. Poderia até começar com essa pergunta e depois emendar a pergunta direta para ela responder com melhores condições. A gente vê aí então uma situação de conflito, né, de dubiedade. Ao mesmo tempo, ela quer chamar a atenção sobre si, mas ela não quer chamar a atenção para o fato de estar magoada. Isso me parece que é um ponto chave aí no drama dela pessoal. Um ponto que por si só
já seria de grande ajuda para ela se fosse resolvido. Levá-la a perceber que ela está aí dividida entre essas duas necessidades e, se possível, entender por que isso está acontecendo. Mas primeiro o psicólogo precisa entender, né? Para depois ele fazê-la entender. Bom, pessoal, o que deu para tirar, né, foi isso. Quero acrescentar mais um detalhe aqui. É uma paciente bastante jovem, não é? Ela pode parecer um pouco mais velha, talvez alguém tenha dado 20 e poucos anos para ela, 24 anos, porque naquele tempo antigo os jovens tinham essa aparência um pouco mais madura, não é? Talvez ela tenha 17 anos. Teria que desenvolver a investigação para saber se essas tentativas dela contra a própria vida são fruto de uma tremenda impulsividade, de uma imaturidade que ela tem, não é? Talvez ela esteja passando apenas por uma fase difícil e que, se essa fase passar, a vida dela volta aos eixos. Como eu disse, todas essas considerações que eu fiz aqui são apenas as primeiras impressões. A gente deve fazer anotações para não esquecer dessas ideias, né, para voltar a desenvolvê-las, a perguntar sobre elas depois. É importante não ficar preso a essas impressões iniciais. Tá? Se você achou que ela tentou se matar para chamar a atenção, e você só achou, não vai considerar isso como uma ideia consolidada e depois ficar tentando entender todo o resto de informações que vieram a surgir como forma de confirmar essa ideia que você já teve. Esteja aberto a mudar a sua impressão. Cuidado para não ficar enviesado na condução do caso. Então, como objetivos iniciais, né, toda terapia tem que estar focada em objetivos. Eu colocaria ajudá-la a organizar, a entender a sua história de vida até ali. E, segundo objetivo, criar nessa moça tão jovem a esperança de que a vida dela não precisa ser essa confusão para sempre. Mostrar como que ela ainda está no início da vida e tem muito a aprender e muitas possibilidades de mudar daqui para frente. Aí eu pensei num exercício interessante para você mostrar isso para ela, né? Como que você consegue mostrar para uma pessoa que tem 17, 18 anos que ela está ainda no início da vida, porque parece que o início da vida dela foi lá atrás, quando ela era criancinha. Pensei num exercício de imaginação, para dar essa perspectiva para ela. Fazê-la primeiro se lembrar da infância, imaginar a si mesma como criança, como se ela estivesse se presenciando como criança, lá no que é para ela agora o início da vida. Será que ela hoje teria algo a dizer, a ensinar para si mesma quando era criança? Desenvolver bem essa imaginação. E depois de um certo momento, né, quando você concluísse que já exercitou bastante isso, volta para o momento atual agora e faça o contrário. Imagine você com 60 anos de idade encarando você com a sua idade atual. Faz de novo as mesmas perguntas. Você teria alguma coisa para dizer para si? Algum conselho, algum ensinamento? Fazendo esse exercício bem feito, ela vai desenvolver essa perspectiva de que ela ainda é alguém em desenvolvimento e que muita coisa ela pode aprender no decorrer da vida. Com o avançar das sessões, esse exercício pode ser refeito e você vai ajudar a versão mais velha dela a ter mais coisas para dizer para a versão atual. Última coisa que me passou pela cabeça, esse vídeo é de 1959. Se essa moça estava aí com 18 anos, 20 anos, significa que atualmente ela teria 84, 85 anos. O que será que aconteceu, né? Será que ela está viva ainda até hoje? Será que ela teve uma vida normal, próspera, feliz? Será que ela tentou tirar a própria vida outra vez? Talvez tenha conseguido. Será que ela continua na terapia? Será que a terapia foi importante para ajudá-la? Muitas possibilidades, né, que nós não vamos saber o que aconteceu. Quem gostou, siga o canal e até um próximo vídeo.